Ei, mulher, você já se pegou tentando agradar todo mundo ou pelo menos não desagradar? Acredito que você já passou por isso alguma vez por aí na sua trajetória. E por aqui isso também é real. Então, vamos conversar sobre isso? Eu sou Camille Coelho, psicóloga e mentora de mulheres, e esse é um novo espaço seguro para partilhas, trocas e para a gente destravar o nosso potencial a partir da nossa essência e de quem nós somos. Então, fica aqui para acompanhar esse canal que se inicia agora a partir de uma série de vídeos onde a gente vai discutir alguns pontos que são importantes na trajetória da mente feminina. Então, vamos lá falar sobre por que a gente tenta agradar ou pelo menos não desagradar e o que isso pode estar interferindo, impactando na nossa jornada, na nossa trajetória e nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa carreira e na nossa vida como um todo. Vamos juntas? Primeiro ponto que eu quero te convidar a olhar é sobre a intencionalidade. Muitas vezes a gente vai tomando decisões, a gente vai se comportando, vai pensando e sentindo o rumo da nossa vida a partir daquilo que a gente olha ao redor e mapeia o que a gente acha que é interessante. E aí a gente decide reagir àquilo que está ao nosso redor. E o movimento de intencionalidade, ele nos convida para um outro olhar, para colocar um outro foco aí nessas escolhas, né? Por quê? Pensa comigo. Muitas vezes, nesse movimento de a gente tentar agradar muito as outras pessoas, olhar para o ambiente e tentar entender o que o ambiente espera da gente e a gente entregar aquilo que é esperado, a gente acaba se distanciando um pouco da nossa essência, se distanciando um pouco da realidade por trás da escolha que a gente queria tomar ali naquele momento. Então, é importante a gente entender que nesse movimento de mapear muito o que está fora, a gente acaba esquecendo um pouco de mapear o que está dentro e desgastando uma energia muito grande para conseguir ter ações na direção de entregar aquilo que o outro espera. Faz sentido por aí? Deixa eu tentar trazer de um outro modo. A gente gasta tão mais energia tentando fazer aquilo que as pessoas esperam, que a gente acaba não fazendo aquilo que a gente realmente queria e acaba sofrendo por isso também. Mesmo que a gente não esteja percebendo em algumas situações, a gente acaba realmente sentindo lá na frente um movimento dessa desconexão de quem nós somos. Então, o convite aqui é te fazer olhar para aqueles movimentos, aqueles contextos, aquelas situações que te levam a tomar decisões e a fazer escolhas muito baseado no que os outros esperam de você. Isso seja na sua maternidade, no seu relacionamento amoroso, no relacionamento com a sua família, na sua carreira, com o seu chefe, com os seus pares. Isso pode acontecer em qualquer uma dessas áreas da nossa vida, né? E é muito natural de acontecer, porque naturalmente nós sim queremos também nos relacionar bem com esse entorno. Mas para a gente se relacionar bem com cada uma dessas áreas, não significa que necessariamente a gente tenha que se distanciar de quem nós somos, da nossa essência, do que a gente pensa, de qual é o nosso posicionamento diante de cada situação. Faz sentido por aí? Vamos pensar um pouquinho mais. Vamos aprofundar um pouquinho aqui essa história. Então vamos lá, um pouquinho mais profundo. Tentar agradar demais aos outros, ou pelo menos não desagradar, como a gente está falando aqui, gasta muito a sua energia, fazendo com que você tente se encaixar em um determinado modelo, em um determinado padrão.
Então, se moldar, ser aceita, responder aquilo que o outro espera de você. O que é diferente de pertencer. Pertencer é uma necessidade que faz parte da nossa humanidade. Então, por sermos seres humanos, temos essa necessidade de pertencer a um grupo, a uma comunidade, pertencer junto a outras pessoas a algum tipo de pensamento, posicionamento. E é importante a gente entender que para pertencer, para fazer parte, a gente não precisa mudar necessariamente quem nós somos, mas a gente precisa se posicionar. Então a gente precisa saber que a gente vai se colocar diante daquele contexto e mesmo que a gente não seja acolhido ou que as pessoas não estejam totalmente de acordo com aquilo que a gente trouxe de posicionamento, ainda assim nós vamos permanecer pertencendo àquele espaço, sendo amado, sendo suficiente. Isso é que tem relação com o pertencer, o que é super natural de a gente buscar, mas é diferente de se encaixar. Se encaixar vai te fazer ter que mudar um pouco de si num nível que não é o saudável. Muitas vezes a gente vai se moldar, a gente vai aprimorar e desenvolver a nós mesmas, as nossas habilidades, as nossas capacidades, vai mudar um pouco a nossa forma de pensar, ressignificar algumas coisas, reestruturar crenças, e isso vai fazer sim com que a gente mude com o tempo, se adapte a algumas coisas, o que é natural e faz parte do processo, mas quando a gente fala de se encaixar, a gente está falando sobre caber num molde que não necessariamente é saudável e que te exige tirar algumas coisas que fazem parte de você, que são importantes e que são valorosas para você. E aí isso já deixa bem claro por que a gente não vai para esse lado do se encaixar, mas sim para um movimento de pertencer. E para que a gente possa verdadeiramente se sentir pertencentes, mas também sem se desconectar de quem nós somos, a gente precisa tomar decisões, fazer escolhas de maneira intencional. Então aqui a gente chegou no ponto onde a intencionalidade, ela entra como um caminho, uma possibilidade. Tomar escolhas, tomar decisões, né, fazer escolhas com intencionalidade, exige que a gente primeiro se conheça, se entenda, olhe para os nossos valores, olhe para quem nós somos, o que a gente acredita e que a gente também reconheça que a gente pode se posicionar, que a gente pode tomar decisões, fazer escolhas e ser suficiente. Eu posso, eu quero, eu sou suficiente, eu tenho valor, mesmo diante do meu posicionamento, mesmo mostrando a minha essência para o mundo, para aquelas pessoas ao meu redor, eu permaneço com o meu valor consistente. Isso muda tudo, gente. Quando a gente fala sobre, quando eu estou trazendo aqui sobre valor para vocês, eu estou falando sobre o valor que nós mesmos nos damos, aquele valor que a gente acredita que a gente tem. E isso tem total relação com a autoestima. E a autoestima é um dos pilares que impactam muito as nossas relações, a nossa carreira, todas aquelas áreas da vida que a gente busca se trabalhar e se desenvolver pessoalmente para potencializá-las são impactadas pela nossa autoestima. Então, compreender que a gente tem um valor que não vai mudar a partir do julgamento do outro, que não vai depender do julgamento do outro, da validação do outro, é algo que nos firma e nos dá essa capacidade de sermos intencionais nas nossas escolhas, de poder abrir a boca e dizer: eu escolho, eu decido, eu posso, eu quero, eu sou suficiente, mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus erros, mesmo com a minha história. Lembra do vídeo passado que a gente falou sobre aquele álbum da nossa história? Pois é, ele vai continuar com a gente.
e nós podemos ser suficientes mesmo com aquele albinho ali, com algumas coisas que a gente não se identifica, ou que a gente não gosta muito de entrar em contato. Mas voltando para o passo de a gente escolher, de a gente tomar decisões, é importante também, olhando para esse álbum da nossa história de vida, entender quais são os aprendizados que a gente vai tirar dali. Então, lembra que a gente foi falando sobre começar a entrar em contato com esse álbum de memórias, olhar e reconhecer e aceitar a nossa história? Agora é o momento de, depois de olhar, reconhecer, aceitar a nossa história, tirar os aprendizados dele. Porque a partir daí a gente vai poder tomar decisões, fazer escolhas mais assertivas e mais coerentes com aquilo que a gente espera para a gente e para o próximo. Fazer escolhas a partir dos aprendizados com a nossa história de vida é algo que nos traz intencionalidade e muda o nosso presente e o nosso futuro também. Então, quando a gente se conecta com essa realidade de aprender com a nossa história e, a partir disso, tomar decisões coerentes e assertivas, a gente vai passando a não mais reagir somente às situações, mas de forma intencional se posicionar diante delas. E isso muda o nosso jogo, muda a forma como, inclusive, a gente analisa o nosso valor, muda a forma como a gente olha para a autoestima. A gente consegue entender melhor aonde está o nosso valor, aonde a gente encontra o valor de ser como nós somos, de tomar as decisões que nós tomamos. E isso é muito importante para nosso desenvolvimento pessoal e também profissional. Então, eu quero convidar vocês para a gente continuar nesse mergulho, entendendo o que isso muda, o que isso traz na prática, na nossa vida, no dia a dia. E eu quero dizer para vocês que o que muda na prática e no dia a dia? Eu vou trazer um exemplo pessoal. Há um tempo atrás, eu passei por uma virada de chave no meu processo terapêutico de olhar para essa possibilidade, de me posicionar diante de algumas situações. E isso vai trazendo para a gente uma validação sobre o que a gente escolhe, o que a gente decide, o que a gente pensa. Quando eu, por exemplo, tomo uma decisão, quando eu escolho por algo e eu valido aquilo ali, eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro de que eu sou capaz de tomar decisões, de que eu sou capaz de fazer escolhas, de que eu realmente estou conectada e valorizando a minha essência, os meus valores pessoais. E isso vai gerando um processo de bem-estar, um processo de alinhamento, de conexão. Vai fazendo diferença na forma como eu sinto se sou suficiente, se não sou suficiente, se sou amada, se pertenço. E isso vai trazendo para a gente também uma clareza sobre, para pertencer, para ser amado, eu não preciso necessariamente mudar completamente quem eu sou, mas pelo contrário, eu preciso ser exatamente quem eu sou. Então, vamos construir aqui esse raciocínio. Quando a gente pensa em pertencer, a gente pensa em fazer escolhas coerentes com os nossos valores e entender que, a partir do momento que a gente faz essas escolhas, valida essas escolhas, a gente mostra para o nosso próprio cérebro que estamos conectadas com os nossos valores, que estamos mostrando a nossa essência para o mundo, por exemplo, né? A gente valida quem nós somos. Isso vai trazendo uma perspectiva de uma autoestima mais elevada, né, de deixar de depender da validação do outro e de assumir o seu lugar no mundo. Então, ser quem você é, saber que ser quem você é te faz pertencer ao mundo, te faz ser intencional nas suas escolhas, te faz conectar
conectada com os valores de vida que você tem e te leva para aquela vida significativa que você deseja viver, faz com que você assuma o seu lugar no mundo, se posicione de uma forma que as pessoas vão conseguir te enxergar. Já pensou as pessoas olharem para ti e não conseguir te enxergar? O que que elas estão vendo? Será que elas estão realmente conseguindo acessar você? Será que é a sua essência que está ali se conectando verdadeiramente com o mundo ao seu redor? E eu quero te convidar a fazer esse movimento de parar e olhar um pouco mais para quem você verdadeiramente é, as escolhas que fazem mais sentido para você hoje. Não necessariamente precisam ser as mesmas escolhas que você fez há tempos atrás. É bom e é possível que você mude também, que você faça novas escolhas, que você olhe para as situações com lentes completamente diferentes de lentes do passado. Então faz esse movimento de se olhar por um outro ângulo e de se reconhecer, de entender quem você é hoje, não quem foi no passado, quais foram as suas decisões e as suas escolhas do passado, mas entendendo que essa história do passado, ela te dá aparato, ela te dá aprendizados que podem te ajudar a tomar novas decisões, a fazer novas escolhas mais alinhadas, mais coerentes. E a partir disso, eu sei que a gente pode pensar que é algo muito desafiador. Quando a gente fala e a gente reflete o que a gente vê na teoria, digamos assim, a gente pode sentir um distanciamento da prática, da realidade, do dia a dia. Mas eu quero te convidar a fazer isso nas pequenas coisas. Sabe quando a gente, às vezes, vai pedir uma pizza compartilhada com a família ou com amigos? E a gente fica naquele processo assim, não, para mim tanto faz, pode ser qualquer um, pode ser esse, pode ser aquele, e a gente não decide e não escolhe o sabor da pizza. Pode parecer algo bobo ou pode parecer egoísta pensar em falar qual é o sabor que você realmente deseja, mas aqui eu quero te convidar a nessas pequenas coisas se posicionar, se colocar. Aqui nada tem a ver com rigidez, com, ai não, a pizza vai ter que ser do sabor que eu quero e pronto, acabou. É claro que a gente se adapta às circunstâncias e a gente vai ali, fulano quer de quê, cicrano quer de quê, e aí a gente vai fazendo essa construção coletiva em conjunto. Isso é pertencer. Isso é olhar para o grupo, para o coletivo, mas olhar também para a particularidade, para a individualidade de cada um, se posicionar sobre se você quer ou não ir em um determinado evento, ou qual é o local que você quer ir almoçar hoje quando você sai com o seu esposo para almoçar. Ah, eu quero ir para tal lugar. Eu quero comer tal coisa. Eu quero fazer dessa forma. Escolher, decidir é algo que te fortalece, que destrava o teu potencial de ser realmente quem você é. E isso vai te ajudando também a enxergar como lapidar o quem você é no mundo. Aqui eu sei que às vezes pode parecer algo muito autocentrado, mas não é. É um processo de olhar para si, entendendo que quanto mais você se conecta com a sua essência e com quem você é, melhor vai ser para as pessoas que estão ao seu redor, melhor vai ser para o desenvolvimento da sua carreira, melhor vai ser para a sua maternidade. Então, quanto mais você fizer esse movimento de assumir o seu lugar no mundo, de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que realmente te faz fortalecer o teu valor e destravar o teu potencial, mas também você vai conseguir impactar as pessoas ao seu redor. Mas eu sei que quando a gente pensa na teoria, pode parecer mais simples escolher, tomar decisões, dizer eu posso, eu quero, mas na prática vem o desafio. Vem o travar ali naquele momento, né? Talvez essas ações que vão te levar a validar essas escolhas realmente vão te desafiar. Algumas um pouquinho, outras um pocão, outras bem muitão.
vão te desafiar num nível onde você vai precisar se preparar para viver aquilo ali, preparar para se posicionar diante daquele contexto, daquela situação. Mas vale muito a pena. Mas esse é um ponto que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. A gente vai entender como pegar a teoria das escolhas, daquilo que a gente pensou, refletiu, daquilo que a gente entendeu, que é a nossa intenção, e como colocar isso em prática. E como se comprometer a ter ações, comportamentos, atitudes que realmente fazem com que você efetive aquelas decisões, aquelas escolhas que você tomou. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior dessa série, a gente falou um pouco sobre como reconhecer, aceitar e se conectar com a tua história de vida. Hoje a gente falou aqui nesse vídeo sobre intencionalidade. A partir disso, a gente toma escolhas que sejam mais coerentes com o que a gente deseja para a nossa vida. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre ter ações comprometidas. Como colocar em prática realmente tudo isso que a gente foi conduzindo aqui de reflexão, que a gente foi entrando em contato. Eu te espero no próximo vídeo. Se você ficou até aqui, me conta, o que fez mais sentido dentro de tudo isso que a gente conversou? Vai ser um prazer poder te ouvir também para a gente fazer essa troca. E se você realmente se compromete em ser quem você é, acessar de maneira mais profunda quem você é, coloca aqui embaixo, eu vou assumir o meu lugar e a gente vai juntas destravar o nosso potencial e seguir para o próximo passo, onde a gente vai colocar isso para o mundo, externalizar essas reflexões que a gente tem construído de maneira mais interna. Comenta aqui embaixo, não esquece de curtir o vídeo para chegar em mais pessoas e continua por aqui, porque esse é um espaço que está só começando, mas que está sendo todo construído para você, para que a gente possa realmente se conectar. Obrigada, um beijo bem grande e até a próxima!